Hoje você é o meu convidado para mais uma aula aqui, vamos falar de geografia, especificamente sobre a hidrosfera. Você que é aluno aí do sistema SAS, vai ter esse material disponível no capítulo 12, tudo bem? Nesse primeiro módulo trataremos mais de forma direta sobre as águas oceânicas, tá? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto tão importante para a sociedade atual. Logo de cara nós temos que descobrir aqui qual a importância da questão da água, né? Água é vida, né? Portanto, nós temos aí a água de forma geral na produção de energia, né? Na produção de energia, no Brasil é a principal matriz energética. Nós temos na irrigação, como você pode ver aqui, no consumo doméstico, tá? Beber água, tomar banho, né? Higienizar as coisas, e na produção industrial, tá? E aí, a água, infelizmente, apesar de ser muito importante para a sociedade atual, a água ela é motivo de conflitos, né? E nós temos aí uma situação interessante, né? Eu coloquei para vocês aqui dois conflitos importantes que acontecem em envolvimento de água, né? Nós temos aqui nessa imagem do mapa maior a bacia do Rio Jordão, né? Ali na região da Palestina e de Israel, onde o Rio Jordão é utilizado para abastecer Israel e a Palestina acaba ficando sem água, né, ou com um volume menor de água, e é motivo de conflito. E esse mapa que você tem aqui ao centro, né, o sistema de rios que você tem ali no Paquistão e na Índia, né, na questão da Caxemira. Os rios que saem da Caxemira indiana e descem para o Paquistão, e o mau uso dessa água na Índia pode causar problemas para o Paquistão. E ali é uma região de conflito entre as duas nações, né? E tem ali em alguma medida o envolvimento da China, né? Envolvimento por conta da água, né? E aí nós temos aqui alguns dados importantes aí para discutir agora. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, como você pode observar, a distribuição da água no planeta. 97% da água é salgada, tá? De toda a água doce, apenas 3% é seu total. Desses 3%, 68,7% dessa água doce do planeta está congelada nas geleiras. Tá? 31%, tá? Está em aquíferos subterrâneos. Tá? E apenas 0,3% está disponível para acesso em lagos, em pântanos, em rios. Tá? O Brasil é pobre em lagos naturais, tá? Mas é rico em rios. E de toda essa água doce do planeta, nós chegamos até 13% da água doce no Brasil. Então, o Brasil é um grande privilegiado, porque o Brasil possui água em rios e lagos artificiais, na maioria das vezes criados ou para abastecimento urbano ou para a produção de energia, né? E essa água no Brasil ela é muito abundante, com 13% da água disponível, água doce do planeta, né? Embora nós tenhamos a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia amazônica, os nossos rios são mal distribuídos. Nós temos áreas de baixo volume de rios, que é o caso aí do Nordeste brasileiro, né? Enquanto nós temos áreas assim, intensamente encharcadas, como é o caso da Amazônia, nós temos áreas de crise hídrica, né? Como é o caso do semiárido nordestino. E, infelizmente, boa parte dos rios já estão contaminados. O Rio Tietê, por exemplo, é um grande rio perene, ele corre o ano todo, mas ele não pôde ser utilizado dentro da cidade de São Paulo durante a crise hídrica que nós passamos nos últimos anos. Ele é apenas utilizado para abastecer na sua cabeceira, né? No Alto Tietê, onde a água ainda é potável e ela é utilizada para abastecimento da Grande São Paulo. Mas, infelizmente, o seu curso já dentro da capital está contaminado, né? E aí nós temos aí o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é um ciclo que faz com que a água evapore pela ação do sol, condense, transformando-se em nuvens, precipite em forma de chuva. E ao precipitar, ela toma dois rumos, ou o escoamento superficial alimentando os rios, ou a penetração do solo alimentando os lençóis freáticos, né? E dessa forma, os lençóis freáticos abastecem os rios, as nascentes, né?
Áreas de pouca chuva abastecem pouco o lençol freático e aí os rios se tornam intermitentes, temporários, correndo apenas no período de chuva, quando a água infiltra e dessa forma encharca o lençol freático. O lençol freático encharcado oferece água para a nascente e o rio volta a correr. Né? Isso acontece no Nordeste brasileiro. Tá? Para as águas oceânicas, né? 2/3 da água do planeta, né? Está dentro do oceano. Tá? Infelizmente, o esgoto doméstico e industrial tem contaminado as águas das praias. Isso você deve estar, mas a água do mar não é, a gente não consome, né, de forma direta. O problema é que essa contaminação tem gerado um grave problema envolvendo os ecossistemas, né? Principalmente os ecossistemas de reprodução marinha, que é o caso aqui, que nós temos muito aqui no Brasil, né? Que são ali a área de mangue. A área de mangue é uma área intensa, de intensa reprodução, né? Dos ecossistemas. Então, quando você contamina aquilo, você está, de forma direta, impactando na reprodução dos animais que estão naquele ecossistema. Outro problema em relação às águas oceânicas é a pesca predatória, que tem reduzido a oferta do pescado, devido à extração dos peixes no período de reprodução. Né? Justamente no momento em que os animais estão se reproduzindo, a pesca predatória retira, né, os animais ainda em período antes adequado para a pesca. E isso reduz a oferta de peixe na próxima temporada. Tá? Infelizmente, a pesca predatória tem sim alterado a oferta de pescado. É importante também entender aí o conceito de marés. Né? As marés, elas sofrem influência direta da Lua. A Lua atrai as marés por atração gravitacional. Quero que você observe aqui, ó, ao lado da minha imagem, tem uma imagem aqui de atração gravitacional. Quando a Lua está nessa posição, as marés se sentem atraídas por ela. Tá? Por gravidade, a água se sente atraída. Tá? Dessa forma, nessa imagem, tá? Essa região aqui, ó, onde nós estamos, seria de maré alta, porque a água do mar seria atraída para a Lua, tá? E a água invadiria esse pedaço territorial aqui. Agora, nessa região aqui, ó, já seria maré baixa. Por exemplo, aqui, maré baixa, a água está correndo para a Lua. Já nessa ponta aqui, maré alta, a água ocuparia. Tá? Eu queria que você observasse aqui também essas duas imagens. Tá? É o mesmo lugar. Tá? Maré alta, a água invade a porção de terra. Significa que a Lua estaria nessa região aqui. Tá? Se a Lua está nessa região, a água se sente atraída e ela ocupa parte da porção sólida. Tá? Quando a Lua troca de posição, a Lua estava aqui, agora ela passou para esse lado de cá, a água, por sua vez, recua, porque ela vai em busca da Lua. Tá? Então, se a Lua estiver desse lado, a água invade. Quando a Lua está do outro lado, aqui, ó, a água recua, tá? Fazendo a maré alta e a maré baixa. Tá? Outro fenômeno interessante que envolve as águas oceânicas é o El Niño e Laninha. São dois fenômenos que ocorrem, né, com relação à temperatura, tá, das águas do Oceano Pacífico. Tá? Essa variação de temperatura altera o comportamento. Né? Olha só, quando é o El Niño, as águas na região equatorial do Oceano Pacífico se aquecem meio grau ou mais acima da média, né? Evaporando mais, né? E acaba oferecendo chuvas atípicas para a região aqui da América. Tá? Agora, Laninha é o oposto. Laninha, tá? As águas esfriam meio grau ou mais, tá? Abaixo da média histórica, reduzindo a evaporação. E o que vai acontecer? Esse fenômeno de alterar, tá, a temperatura das águas do Oceano Pacífico vai gerar um fenômeno interessante, olha só. Tá? Vai alterar o fenômeno de ressurgência. Tá?
A ressurgência, gente, é um fenômeno que envolve de forma bastante interessante correntes marinhas, tá? E as correntes marinhas que atraem, tá? Todo um ecossistema, toda uma biodiversidade que acompanha aí a corrente marinha, tá? Olha só, o choque de corrente marinha, quente com fria, a água fria desce e traz nutrientes para a superfície, chama-se crio. Isso atrai toda uma cadeia alimentar que vem em busca de plânctons, tá? O El Niño, infelizmente, atrapalha esse fenômeno da ressurgência. Então, vamos tentar entender isso aqui, tá? Correntes marinhas frias, geralmente elas vêm trazendo do fundo do mar para a superfície uma grande cadeia de plânctons. Os peixes que se alimentam de plânctons, cadeias inteiras, né, cardumes inteiros de peixes, vêm em busca desses plânctons. Tá? E peixes miúdos. Peixes maiores que se alimentam de peixes miúdos vêm em busca desses peixes. E aí eu tenho indivíduos ainda maiores que vêm em busca desses peixes de tamanho mediano, como você pode observar. Observa a imagem. Tá? Você tem os plânctons aqui, tá? Micro-organismos, tá? Que são carregados pela água fria. Os cardumes em águas frias são maiores, tá? Primeiro porque vão em busca desses micro-organismos para se alimentar. Por ser água fria, os peixes se reproduzem mais e se juntam mais, né? Andam juntos para reduzir o frio, e por estar juntos se reproduzem mais. Então os cardumes de água fria são maiores. Tá? E esses cardumes atraem peixes ainda maiores. Então se torna um ciclo, tá? Que vai em busca da água fria. Então isso é muito bom para a pesca de regiões em que possuem correntes marinhas frias. A grande questão é que o El Niño acaba alterando esse ciclo de águas frias, aumenta a temperatura da água do mar, e aumentando a temperatura, todo esse sistema se desfaz. E aí altera o sistema econômico de quem vive da pesca. Né? Por exemplo, na corrente de Humboldt, que acontece no litoral do Chile e do Peru, que são águas frias que atraem os cardumes e as pessoas que estão ali vivendo a pesca. Em anos de El Niño, infelizmente, isso não acontece, tá? Porque atrapalha todo esse sistema, atrapalha a ressurgência. Tá? Aí, como citei para vocês, as correntes marinhas, tá? Águas quentes e frias. Tá? Observe que as águas frias normalmente vêm do fundo, como você pode ver na linha azul. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora, de forma bastante interessante, como que as correntes marinhas ela tem todo um papel importante na formação vegetal dos continentes. Tá? Principalmente as correntes marinhas frias, que são responsáveis muitas vezes por formar importantes desertos. Vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só que interessante. Essas linhas vermelhas são correntes quentes, águas quentes que evaporam mais e formam mais chuva. Então, se tem uma corrente quente próxima de um continente, esse continente tende a ser mais vegetado, porque a corrente quente evapora, forma nuvens e as nuvens são empurradas para o continente, chove no continente, favorece o ambiente vegetal. Quando a corrente marinha é fria, olha que interessante, quando a corrente marinha é fria, ela não evapora, a água é muito fria, o sol tem dificuldade de evaporar, logo a região vai se tornar seca. E aí o continente próximo a essa corrente marinha fria, ele vai se tornar um deserto. E aí, eu vou dar atenção para vocês agora. Olha no Peru aqui, por exemplo, corrente do Peru. Tá? Observe que ela é azul. Correntes azuis são correntes frias. Tá? No Brasil, a corrente é vermelha. No Brasil, a corrente é uma corrente quente. As águas marinhas brasileiras são águas quentes. Tá? Enquanto no Peru aqui, ao redor perto do Chile e do Peru, são águas frias. Preste atenção. A vegetação brasileira ela é abundante, uma vez que muita umidade que sai do mar é despejado na Serra do Mar, aqui em São Paulo, por exemplo, o Rio de Janeiro, a região, e você vai ter a Mata Atlântica abundante, gigante, né, de grande porte, justamente porque o ambiente é quente e é úmido. E aí a floresta é grandona, fica top. Agora você pega, por exemplo, na região do Chile, você vai ter desertos instalados justamente porque a água do mar é gelada e não evapora.
Logo, você vai ter regiões que não chovem mesmo, pois a chuva não chega. Tá? Outro fenômeno interessante é aqui, ó, corrente de Benguela. Tá? Essa corrente é responsável por formar um deserto que fica bem aqui, ó, deserto do Kalahari, no sul da África. Pois a água daqui é fria, tá? E não evapora. Você deve estar falando, professor, mas aqui tem, ó, tem a corrente das agulhas. A corrente das agulhas é uma corrente quente. Por que a chuva daqui não chega? Aí é que está a questão do relevo. Você tem aqui ao lado a cadeia do Drakensberg, que é uma cordilheira, uma cadeia de montanhas. Tá? Então essa corrente de água quente evapora. Tudo bem, está certinho. O problema é que a umidade só chega até a cadeia de montanhas e as nuvens não conseguem ultrapassar. Então atrás das montanhas forma-se um grande deserto, tá? Que é o deserto do Kalahari. E o outro lado não tem umidade porque a corrente marinha lá é fria. Tá? Outro ponto interessante é aqui na Austrália. A corrente oeste australiana, ela é uma corrente fria. E você tem toda essa parte aqui, ó, noroeste, do centro-noroeste da Austrália, que é o grande deserto australiano. Tá? Porque, justamente, primeiro que a ilha da australiana é muito grande, então as nuvens chegam apenas ao redor. Mas, aqui a noroeste, por ter correntes marinhas frias, a água não evapora como deveria, logo a parte continental da ilha se torna um lugar seco. Né? Vamos observar isso de forma mais direta pelas imagens. Olha só que interessante. Tá? Como eu falei com vocês, aqui, ó, corrente do Brasil, observe o ponto aqui do mouse, corrente do Brasil quente, esse lado aqui do continente, totalmente verdinho, tá vendo? Tá? O lado esquerdo aqui, corrente do Peru, azul, fria, olha só os desertos aqui, ó, tá? A mesma coisa, mas e a umidade que vem da Amazônia não podia chegar aqui nesse deserto? Vamos lembrar que aqui tem uma cadeia de montanhas que também atrapalha a passagem das nuvens, tá? Então as nuvens ficam presas aqui no Brasil, tá? E parte dos outros países, e a costa oeste se torna uma costa seca, desértica, tá? Deserto do Kalahari, como eu citei para vocês, ele tem aqui, tá? A corrente de Benguela, que é seca, que é fria, e acaba formando esse deserto do Kalahari. Olha as montanhas do Drakensberg aqui, ó, tá? Que atrapalha a passagem das nuvens. Ah, mas e o Saara? O Saara também, ó. Olha só a corrente aqui em cima, ó. A corrente de Canárias também é uma corrente fria, que passa aqui ao lado, ó, tá? E o que é pior, além de ser uma corrente fria, aqui também tem uma cadeia de montanhas, que ainda que venha nuvens aqui do mar, tá? Existe aqui uma cadeia de montanhas, que é a cadeia do Atlas. E a cadeia do Atlas atrapalha a passagem das nuvens, tá? Formando aqui o deserto do Saara. Olha só como as correntes marinhas estão influenciando aí a formação, tá? Dos desertos. E aqui o deserto australiano, como citei para vocês, que aqui a noroeste nós temos aí a corrente oeste australiana, que também é fria e forma o deserto da Austrália. Tá? Essa foi a primeira parte, né, o primeiro módulo aí sobre a hidrosfera. Né? Falamos um pouquinho sobre as águas oceânicas. Espero que você tenha gostado, tenha entendido a aula do professor Wagner. Tá? Espero você para a próxima aula, segundo módulo, que também trataremos aí, mas aí falaremos aí de águas continentais, tudo bem? Fiquem todos com Deus, um beijo no coração e tchau!